Irmãos, é uma grande bênção estar com vocês, de verdade mesmo. De tudo que nós fazemos, eu sempre repito isso. O que dá mais prazer, o que mais enche o coração é isso aqui. É estar com a igreja, estar com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus, desafiar a igreja para a causa missionária. Isso é o que mais enche o nosso coração, nos deixa feliz. Então realmente eu agradeço, louvo a Deus e agradeço a liderança dessa igreja, aos irmãos, por essa oportunidade de estar aqui. Eu estou ainda desacelerando, porque eu estou morando lá em Maringá, no Paraná, fazem 2 meses só, recém-chegado lá. Saí hoje de casa umas 4h30 da manhã, e aí fui até São Paulo. Em São Paulo eu abandonei a conexão que era para vir até o Rio, para estar com os irmãos, para atender um outro desafio de irmãos que precisavam de uma ajuda lá em São José dos Campos, hoje cedo. E peguei um carro e vim dirigindo até aqui, orando, literalmente, né, pedindo a Deus assim que assim, abrisse os caminhos, né, não tivesse nenhum impedimento aí na estrada, etc. E cheguei aqui com muita tranquilidade e a tempo. Então, glória a Deus por isso, porque a mão do Senhor, foi difícil decidir isso ontem, né, se eu faria essa passagem lá em São José dos Campos de manhã, mas foi algo que o Senhor orientou a fazer e ajudar os irmãos ali. Então foi bênção também, e a Deus toda a glória, porque Ele é que conduz as nossas vidas. Eu quero confessar, fazer mais uma confissão, além daquela da foto, que esse tema para mim, de hoje, que nós vamos tratar aqui, e o tema dessa conferência, onde estão os ceifeiros, o que remete facilmente a uma temática com a qual eu tenho trabalhado e meditado e lidado nos últimos pelo menos 7 anos, de uma maneira mais intencional e mais intensa, que é o tema da vocação. E eu estou assim absolutamente convencido, eu não tenho dúvidas, de que o tema da vocação é um dos grandes temas, um dos temas prioritários para que nós, povo de Deus e sociedade de modo geral, tratemos hoje, o tema da vocação. Se há algo que revela, ou que demonstra, ou que explica, talvez em parte, a crise, ou uma crise pela qual passam as novas gerações, e eu sou pai de uma menina de 17 anos, faz 18 agora no final do ano, e tenho acompanhado as crises dessa faixa etária e dessa geração, acompanhado com preocupação o aumento no número de suicídios entre adolescentes e jovens, em todos os segmentos. Isso não é nenhuma camada específica da sociedade, mas em todos os segmentos, e em diferentes países também, em todo o Ocidente, e também entre povos tribais, entre populações animistas, ou seja, de um modo geral, existe uma epidemia nessa área, e também de depressão, e de falta de sentido para a vida, porque, no meu entendimento, e Deus tem revelado nessa forma, há um grande questionamento no ar sobre o sentido da vida. Para que serve a vida, afinal de contas? Porque se a gente enfrenta tantos problemas e tantas dificuldades, e nós enfrentamos, de diferentes tipos, e às vezes é importante, vale a pena olhar para os problemas dos outros, para que a gente consiga dimensionar um pouco os nossos, porque não elimina os nossos, mas ajuda a gente a perceber que não estamos sozinhos nesse universo de problemas e de crises. A vida é muito difícil, a vida não é fácil. E a vida, ela é contingencial, ou seja, as coisas acontecem, as desgraças acontecem, a crise nos acomete, ela nos alcança, e por mais que nós creiamos no Senhor e tenhamos fé no livramento do Senhor, e o livramento do Senhor vem, na cura, no livramento, mas o fato é que as crises vêm, elas nos acometem, porque isso faz parte da vida. E se nós não tivermos um senso vocacional, ou seja, um sentido muito claro de para que nós existimos, para que serve a vida, afinal de contas, nós sucumbimos diante desses problemas. E muito facilmente, muito rapidamente, a vida perde o sentido. E se torna penoso viver, se torna difícil viver.
O apóstolo Paulo, ele tem uma fala, aliás, ele tem diversas falas relacionadas a esse tema, mas uma das que mais me chama a atenção está lá no livro de Atos, capítulo 20, no verso 24, onde ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa, senão na minha vocação, senão no chamado de Deus para mim, porque esse é o sentido da vida. Então, antes de nós orarmos e mais uma vez pedirmos a graça do Senhor, que nunca é demais, eu gostaria de partir dessa premissa fundamental, basilar, desse a priori, que é o seguinte: uma frase que não é minha, ouvi de um amigo há alguns anos, mas adotei para mim, que diz que a vida não faz sentido, nos dois sentidos da palavra sentido, né? Porque sentido tem o sentido de direção, sentido de direcionamento, para onde eu vou, e também de significado. Então a vida não faz sentido, ela nem tem direção certa e nem significado, se ela não for vivida e compreendida naquilo que eu chamo de o trilho da vocação de Deus para nós. Deus tem um chamado para todos nós, e às vezes mais de um chamado. Essa é uma conferência missionária, mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus não tem um chamado apenas para os missionários, que nós chamamos de missionários. Deus tem um chamado para todos nós, para mim e para você, para cada um de vocês que está aqui nessa tarde. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça abundante, pela Tua graça que é melhor do que a vida, e que nos traz aqui nessa tarde, porque não somos nós que temos a iniciativa de buscar o Senhor, de buscar a Tua vontade, é o Teu Espírito Santo que nos alcança, que gera em nós esse desejo, é o Teu Espírito Santo que nos dá energia para tudo que nós fazemos e somos. Então, Pai, é graça do Senhor nos permitir, nos escolher para estarmos aqui nessa tarde, e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo é que ministre nos nossos corações, que eu e todos aqui sejamos espectadores daquilo que o Senhor vai fazer nessa tarde. Tua palavra diz que o Senhor não precisa de intermediários para falar conosco. O Teu Espírito Santo ministra diretamente a cada coração, e é essa ministração do Teu Espírito que eu peço, em nome de Jesus, amém, amém. A vida só faz sentido se ela for vivida no trilho, no caminho da vocação do Senhor Deus para nós. Como eu disse, eu não quero falar nessa manhã apenas sobre o desafio missionário como nós o compreendemos, que é o desafio da evangelização de todos os povos, é o desafio transcultural. Eu não quero falar apenas naqueles que são necessários ou que são chamados para atender a essa demanda. Por outro lado, eu gostaria de iniciar, e rapidamente, porque quando nós falamos sobre um tema que é muito importante, muito caro para nós, e sobre o qual nós temos trabalhado bastante, é muito difícil falar isso de forma sucinta, compacta, não é? E nós temos um tempo aqui, que aliás eu nem sei quanto que é exatamente, daqui a pouco eu preciso saber para não ultrapassar, mas nós temos um tempo. Pronto, está ali. Está ótimo. Então é um desafio, né, ficarmos no tempo, mas eu gostaria de passar rapidamente por alguns dados. Eu até perguntei para os outros irmãos preletores aí, palestrantes, se alguém já havia dado esse panorama do desafio missionário, mas eu acho que é importante para a gente dimensionar um pouco a tarefa, o que falta em termos da propagação do Evangelho até os confins da terra. Então, se o slide está aí, sou eu que controlo aqui, é isso? Eu gostaria de passar rapidamente por esses slides que estão ali, realmente fazer isso de forma assim,
pouco rápida, não sei se dá para ver muito bem. Esses dados eles não são tão atualizados, eles têm alguns anos, mas está bem próximo da realidade agora, e eu acho que vale a pena nós darmos uma olhada geral para isso e repararmos que existem ainda 3 bilhões de pessoas, ou aproximadamente 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus no mundo. Essa é uma informação muito importante, muito relevante para nós. Porque nós sabemos, e nós vamos fechar falando isso, então eu estou abrindo aqui um ciclo que nós vamos fechar no final. Nós sabemos que quando falamos de missões, do desafio missionário, nós não podemos deixar de pensar naquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 15, sobre a prioridade àqueles que não ouviram do Evangelho. Então, quando nós falamos em missões, especialmente quando esse termo é usado no plural, missões, nós estamos falando principalmente, especificamente, daqueles que pouco ou nada ouviram do Evangelho. Nós não estamos falando dos nossos vizinhos aqui no bairro, aqui no Rio de Janeiro, aqui em volta, que ainda precisam ser evangelizados e conhecer do amor de Jesus e ser trazidos para a igreja. Nós estamos falando prioritariamente daqueles que estão nos lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. E o Evangelho é Jesus Cristo. Então, aonde Jesus Cristo não foi anunciado ainda. Para nós avançarmos ainda um pouco mais nessa explicação, eu gostaria de trazer isso já um pouco mais recente, essas definições, elas são da MTB, Departamento de Pesquisas da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, para a gente padronizar o uso de alguns termos. Então, quando nós falamos de povo, estamos falando de um grupo étnico que possui uma identidade cultural distinta, e uma cosmovisão que se expressa por meio de crenças, valores e comportamentos, ou seja, de uma cultura, dentro do qual o Evangelho pode mais facilmente se espalhar. O Evangelho, da forma como ele é pregado aqui nessa igreja, ele é formatado, vamos dizer assim, ou ele é apresentado, ele é vivido de uma maneira que é compreensível para aqueles que estão aqui ao redor, na cidade do Rio de Janeiro. É um contexto cultural específico, então ele se propaga mais facilmente nesse meio. Quando nós falamos sobre missões, nós estamos falando sobre o Evangelho ser anunciado e chegar aos povos que ainda não ouviram. Não especialmente às pessoas, aos indivíduos, mas aos povos, aos grupos de povos, e essa é uma definição de povo. Nós temos algumas outras definições, eu vou ter que ir um pouco mais rápido do que eu estou fazendo, mas eu disse que o alvo prioritário de missões são os povos que nós chamamos de não alcançados. O que é um povo não alcançado? É um povo que não possui uma igreja suficientemente forte, como essa igreja aqui, que possa evangelizar o seu próprio povo. Então, como é que você define um povo não alcançado? É um povo que, ali no meio deles, não tem uma igreja ainda plantada, que seja forte o suficiente para fazer esse trabalho de evangelização, de modo que não seja necessário enviar missionários para lá. Isso é um povo não alcançado. Mas tem uma outra definição importante, além de povo não alcançado, que nós chamamos de povo não engajado, que significa que, além de não ser alcançado, além de não ter uma igreja forte ali para evangelizar o seu povo, também não há nenhum testemunho do evangelho a esse povo. Não tem nenhum missionário lá tentando alcançá-lo, não existe de nenhuma forma, nenhum tipo de pregação, seja programa de televisão, de rádio, ou qualquer tipo de testemunho do evangelho até aquele povo. Então, além de não alcançado, ele também é um povo não engajado. Nós temos cerca de 7 mil povos não alcançados na terra ainda, aqueles 3 bilhões de pessoas. E nós temos cerca de 3.300 povos não engajados, ou seja, aonde não existe nenhum testemunho do evangelho ainda, a esses povos. Esse é o tamanho do desafio missionário hoje. Esse é o tamanho do desafio missionário. Vamos passar mais rapidamente sobre, vocês podem achar isso no site da MTB, mtb.org.br, se vocês quiserem essas definições. Temos outras definições, o que é um povo, o que é um segmento sociocultural, o que é um grupo social, o que é um grupo territorial. Essas definições são importantes, que a igreja tenha, especialmente uma igreja engajada e comprometida com missões, como essa igreja. Isso mostra
aonde os cristãos no mundo estão mais ou menos espalhados, ou seja, não é mais uma fé como era no século passado, ocidental apenas, né, que estava ali no hemisfério norte, hoje está espalhado no mundo todo. Temos aí cristãos espalhados e concentrados em diversos lugares. Agora, há um desafio, e esse aqui já é mais específico relacionado ao nosso tema, que é onde estão os ceifeiros, que dá conta, ou que mostra que há um problema estratégico na distribuição desses missionários. No envio, na forma como esses missionários estão sendo enviados e para onde eles estão sendo enviados. Por quê? 95% dos cristãos que estão no ministério, vamos dizer assim, que são os missionários, eles focam nas pessoas da sua própria cultura. 95%. 80 a 90% dos missionários transculturais, ou seja, daqueles que foram enviados ou que estão fora, eles focam em pessoas que já foram evangelizadas. Talvez não tenham aceitado o evangelho, talvez ainda não tenham compreendido totalmente, talvez sejam povos não alcançados ainda. Mas não estamos falando dos não engajados, estamos falando daqueles que já ouviram o evangelho, que já estão ouvindo o evangelho. E existe evangelismo, quer dizer, em quantidade suficiente no mundo hoje, para que todas as pessoas escutem 1 hora de apresentação do evangelho, de 2 em 2 dias, no ano inteiro. Ou seja, são pessoas que gostam assim de fazer estatísticas, né, e dados, mas são interessantes. Quer dizer, isso daí demonstra que existe evangelização sendo feita suficiente para alcançar todo mundo. Só que há um problema na distribuição dessa evangelização. O evangelho está sendo muito pregado em alguns lugares e não está sendo pregado de forma alguma em outros lugares. E esse é um problema relativo à obra missionária e que numa conferência como essa nós precisamos atentar, nós precisamos tratar. Agora, eu vou parar por ali, pela questão do tempo mesmo, mas eu queria voltar um pouco aqui atrás e dizer o seguinte para os irmãos. Alguns anos atrás eu tinha dificuldade de fazer algumas afirmações assim que eu faço hoje. Afirmações entre aspas, porque com a maturidade a gente vai aprendendo que a gente poucas vezes pode afirmar que está 100% certo em alguma colocação, a não ser aquilo que é claro na palavra do Senhor, né, que nós cremos. Mas eu posso estar enganado. Eu sempre posso estar enganado. Mas já há alguns anos eu tenho pensado e tenho tido a convicção de que seria muito bom se nesse modelo missionário que nós chamamos de tradicional, que não é um termo muito válido para isso que eu vou dizer, porque é tradicional nos últimos 200 anos ou menos, né, menos de 200 anos da nossa história aí da igreja. Mas esse modelo, que é nós identificarmos missionários, aqueles que são chamados por Deus, para serem enviados para a obra transcultural, para pregar o evangelho onde ele não foi anunciado, a igreja reconhecê-lo, daí a igreja prepará-lo, mandá-lo para um seminário, fazer o treinamento missionário, e daí enviá-lo, o casal, a família, a pessoa, assim como eu fui enviado 20 e poucos anos atrás, lá para uma aldeia Yanomami, lá no norte do Brasil, por uma igreja local, a minha igreja, reconheceu o chamado do Senhor, fui para o seminário, me preparei, impôs as mãos, né, quer dizer, orou, e enviou, e sustentou, manteve as ofertas, né, sustentando no campo, etc. Ou seja, isso é o que eu estou chamando de modelo tradicional, missionário. É altamente improvável que esse modelo apenas vai dar conta de alcançar os 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus no mundo. Daria para fazer? Daria. A igreja tem recursos para fazer, Deus chama a gente suficiente, daria. Mas por uma série de motivos, não é provável que esse é o modelo que vai nos levar àquela cena descrita em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, e você vai se lembrar que é a cena apoteótica, é a cena final da história. O que está lá em Apocalipse 7, 9? Lembram-se?
o grande trono de Deus, Cordeiro Jesus, à destra do Pai, e diante dele uma multidão de pessoas, vestindo vestiduras brancas, que não se pode enumerar, vestindo vestiduras brancas porque foram lavadas pelo sangue de Jesus, regeneradas, e dando glórias ao Cordeiro, dando glórias ao Pai, e pessoas, diz lá o apóstolo João, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, essa cena, ela nos revela o final da história. A gente sabe o final da história e a gente sabe que vai dar certo. Isso é a parte boa, né? A parte boa de ser servo de Deus, de ser igreja, de ser povo de Deus, e de ser imbuído da missão de Deus, é que a gente já sabe que vai dar certo. O final já aconteceu, já está garantido. Vai ser ali, vai ser daquele jeito. Agora, é altamente improvável, como eu disse, que nós vamos chegar a esse ponto somente com esse modelo tradicional de missões. E na verdade, quando eu comecei a pensar nisso, rodando igrejas por aí, pregando, falando em conferências, etc., e deixe-me dizer que eu não sou daqueles que fica dizendo, a igreja não tem visão, a igreja está em pecado porque ela não está fazendo missões. Não, eu tenho uma visão otimista da igreja. Eu acho que a igreja, olha, isso aqui é um exemplo disso. Olha aqui um povo animado, sentado aqui, numa tarde, no meio de uma tarde, por causa do desafio missionário, porque é motivado pela obra missionária. Então a igreja está envolvida em missões, sim. Há um crescimento do envolvimento missionário da igreja brasileira, eu creio disso, e os dados mostram isso. A MTB fez uma pesquisa recente que demonstrou algo que derrubou o paradigma que muitos estavam sustentando. Ela demonstrou que houve mais envio missionário, houve um aumento maior no envio de missionários nos últimos 15 anos do que o crescimento da igreja. Ou seja, o crescimento no envio missionário foi maior do que o crescimento da igreja. Então, a nossa visão da igreja é otimista. Porém, o desafio é grande demais. É grande demais. E quando eu comecei a pensar nisso, e comecei a voltar para o tema da vocação, motivado por essa questão, motivado pela palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 24, dizendo que o evangelho do reino será pregado a todos os povos, e testemunho a todas as nações, e então virá o fim, e motivado por olhar o desânimo das pessoas, a desmotivação das pessoas, a falta de significado das vias na vida das pessoas, e daí acendeu uma luz. De fato, Deus chamou a todos nós. O chamado, essa palavra que eu chamo de vocação, na palavra de Deus, ela é sinônimo de chamado. Vocação e chamado são sinônimos na palavra de Deus. Há algumas palavras lá, tanto no texto hebraico no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, no grego, que são traduzidas para chamar, chamado, vocação, mas isso é sinônimo. Mais de 700 vezes na Bíblia aparece esse termo, chamado, vocação, e essas palavras que são traduzidas para isso. Só para vocês terem alguns exemplos, Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus é irrevogável, é para sempre. 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Tem diferentes aspectos aqui da vocação. 1 Coríntios 7, 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Vocação / chamado, né? E diversos outros textos, que falam com todos nós, com todo o povo de Deus. Há diferentes tipos de chamado, há diferentes significados para cada um desses contextos, desses textos, mas o fato é que o Senhor nos chamou a todos nós. E o primeiro chamado de Deus para nós, como nós dissemos, há diferentes tipos de chamado, o primeiro chamado é o chamado para a existência, o chamado para que nós viéssemos a existir. Deus estava na eternidade, e autossuficiente, mas Ele decidiu, Ele planejou nos criar, nos chamar à existência. E a palavra de Deus é muito clara, e aqui eu estou passando rapidamente, né, poderíamos olhar textos e etc. para fundamentar o que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus é muito clara, primeiro, em nos mostrar que Deus
não estava carente de nada, não é que Deus precisava de alguma coisa que Ele não tinha, por isso Ele nos criou, mas ao mesmo tempo ela também é clara em nos dizer, nos salmos, nos profetas, etc., que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para ser adorado, para a sua adoração. Aí você pode pensar assim, puxa, mas então isso aí revela uma certa carência assim, de Deus, né? Que Ele criou alguém para ficar sendo adorado, ficar sendo glorificado, Ele tinha assim uma carência de adoração. Não, Deus não tem carência de nada. A palavra de Deus é abundante em dizer que o Senhor é autossuficiente, Ele não tem carência de nada. Mas o que significa dizer que Ele nos criou para a sua glória e para a sua adoração, senão que Ele nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele? Porque a Bíblia nos revela também que Deus é adorado e é glorificado na medida em que nós nos relacionamos com Ele e fazemos a sua vontade. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, diz o Senhor em Isaías 43, a todos os que são chamados pelo meu nome. Eu os criei para a minha glória. Efésios 1:12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Tudo foi criado por meio dele e para ele, Colossenses 1:16. Por causa da vontade dele, tudo veio a existir. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus anunciam a sua justiça. Eu estou lendo aqui vários textos, aqui Salmo 19, agora Salmo 97. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Jeremias diz, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, eu ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre toda a terra, pois é dessas coisas que me agrado. E mais um aqui apenas, João 17, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O Maisel Rocha, um amigo querido, ele escreve assim, que Deus criou cada ser humano para que esse o conhecesse. E nisso consiste a verdadeira razão e propósito da nossa existência. Deus tem prazer e é glorificado quando os seres humanos se deleitam em conhecê-lo e em fazer a sua vontade. Quando a glória de Deus é reconhecida, quando essa conexão com o Criador, a fonte da vida, é reconhecida, o Senhor é glorificado, na medida em que nos relacionamos com Ele. Esse foi o grande problema da queda, Gênesis capítulo 3. Porque até então, a vida fazia sentido plenamente. Quando você lê a criação lá em Gênesis 1, e todas as coisas eram muito boas, e Deus cria o homem, a mulher, e se relaciona perfeitamente com eles, não havia crise existencial, não havia crise assim de qual o sentido da vida, para que isso serve, afinal de contas, não havia crise, porque se houvesse alguma dúvida, lá na viração do dia, diz o texto, Deus vinha passear com o homem e a mulher no jardim e conversava com eles, abertamente, não havia crise. Só que em Gênesis 3, a queda, o pecado, e essa relação, essa conexão com o Criador se perde, e com isso, além de todos os problemas e toda a maldição que vem sobre a criação, vem também essa crise existencial, essa crise de propósito. Para que serve a vida afinal de contas? Porque rompeu-se a relação. Mas Deus, que não foi pego de surpresa com isso, já havia imaginado, já sabia tudo o que ia acontecer. E lá na eternidade anterior, ao saber da queda, do pecado, da desconexão da sua criatura com Ele, Ele também propiciou para si uma missão. Ele planejou para si mesmo uma missão, que era reconciliar-se com o ser humano, com o homem e a mulher. Aí você pode pensar assim, é muito complicado isso, né? Essa é a pergunta que os meus filhos fazem quando chegam numa certa fase, assim, todos fazem a mesma pergunta, né? É que eu tenho 4, então eu tenho experiência, né? Mas você deve ter tido isso com os seus também, né? Assim, pai, se Deus, isso mostra que seu filho é inteligente, assim, mas pai, mas se Deus já sabia, por que deixou acontecer, né? Isso é algo muito interessante de estudar na palavra de Deus. Agora sim,
longe de mim querer dar uma resposta rápida, mas Deus, na verdade, não criou gente para fazer simplesmente aquilo que Ele mandava, ou que Ele programou para fazer, né? Ele queria ser adorado espontaneamente, amado de fato, né? Então Deus propiciou para si mesmo essa missão de ir atrás do pecador que se desgarrou dele, nós seres humanos, e se reconciliar com Ele. Então aqui nós temos o que nós chamamos de missão de Deus, o que a teologia chama de missio Dei, né? Isso é importante para que a gente aprenda a fazer uma diferença entre missão no singular e missões no plural. Missão no singular é a missão de Deus. E aí um missiólogo que já está com o Senhor, que eu gosto muito, ele dizia que nós não temos uma missão, a missão é que nos tem. Não é que eu tenho uma missão, você tem uma missão, a missão é de Deus, é Ele que tem a missão, e a missão dEle é que nos tem. O propósito da nossa vida é a missão de Deus, a missão dEle é que nos tem. Lá no Gênesis, antes da queda, antes do Gênesis 3, além de não haver crise existencial, ou não havia crise existencial, exatamente porque o propósito da existência estava claro. Deus havia dado, pelo menos, duas ordens ali importantes, que são parte de algo que nós chamamos de mandato cultural. Quer dizer, quando Deus nos criou, Ele já deu um sentido à nossa existência. Primeiro Ele falou para a gente se multiplicar e encher a terra, por isso que eu tenho 4 filhos. Falou assim para multiplicar e encher a terra. Eu estava com uns americanos semana passada, e mormons ainda, né, conversando. E aí eles ganham, né? Eles têm muito mais. Mas assim, isso é a primeira coisa. Mas não foi apenas isso que Ele nos deu a nós, humanidade, como missão, ou como tarefa. Ele também nos deu a responsabilidade de governar a criação, de gerir a criação, por isso que a gente tem sim responsabilidade com o planeta, com as questões todas aí, e faz parte da missão de Deus. E Ele nos deu a responsabilidade que eu chamo de gerar cultura, criar cultura. Eu sou antropólogo, essa é a minha formação, né? E a melhor definição de cultura que eu tenho é de um antropólogo contemporâneo chamado Clifford Geertz, e ele fala que cultura é uma teia de significados tecida pelo homem, ou seja, nós é que fazemos cultura. O nosso papel não é só assimilar a cultura ao redor, é criar cultura, é gerar cultura, é a gente que tem que inventar o jeito certo de se viver. Isso é um papel, uma responsabilidade que o povo de Deus, que Deus deu ao seu povo, nós, ser geradores de cultura, ser criadores de cultura. Isso é a missão de Deus, é parte da missão que Deus nos confiou, a todos nós. E minha avó chegou num ponto que eu não gosto quando ela chega, quando ela começa a desaparecer. Então ore aí para ela não sumir totalmente. Mas eu gosto de ver lá no Gênesis, nos primeiros capítulos do Gênesis, quando nós começamos a perceber o surgimento das profissões. Então nós vemos isso, está lá em Gênesis capítulo 4, que nos fala que Abel, por exemplo, se tornou pastor de ovelhas, Caim se tornou lavrador, Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, ou seja, o primeiro pecuarista ali, boiadeiro. Jubal foi o primeiro músico, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. O Tubal-Caim foi o primeiro artífice de instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. As profissões vão surgindo. E elas vão surgindo na esteira dessa responsabilidade que Deus deu à humanidade de cuidar da criação e de criar cultura, de criar um jeito de se viver que reflita o jeito de ser de Deus. E há um outro amigo meu, muito querido, que fala que a nossa responsabilidade como povo de Deus é descobrirmos um jeito de nos tornarmos gente como gente deve ser.
Gente como gente deve ser é o jeito que Deus nos criou para ser. E a gente precisa, como igreja, como povo de Deus, descobrir qual que é esse jeito, inventar qual que é esse jeito. Por isso que a gente não pode se dobrar à cultura ao nosso redor. Nós não podemos aceitar simplesmente o que a sociedade está ditando de como nós devemos viver, como devemos nos comportar, como devem ser nossas relações, como nós devemos lidar com os pecadores. Não, é a palavra de Deus que deve nos orientar, e nós é que devemos dizer como é que se vive, porque nós somos povo de Deus, e essa responsabilidade foi dada a mim e a você, a cada um de nós. E aqui eu queria fazer uma ponte com o texto do Novo Testamento, lá nas epístolas, que é um texto que nós geralmente usamos, ou nos lembramos rapidamente, quando falamos sobre a salvação pela graça. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, fala que pela graça fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dons de Deus e não vem de obras. Só que o versículo 10, que nós geralmente não damos muita atenção para ele, fala que nós somos feitura de Deus. Se você quiser, você pode dar uma olhadinha, se você tiver aí, Efésios 2:10. Diz que nós somos feitura de Deus, criação de Deus, criados em Cristo Jesus, porque Jesus era que estava lá na criação. João nos fala isso também, criando todas as coisas. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é Efésios 2:10. Essa palavra feitura, lá no grego, no texto grego, é a palavra poema, da onde vem o nosso termo poema. Então somos poema de Deus. É bonito isso, né? Somos poema de Deus. Deus nos escreveu, nos compôs. E nós fomos criados por Ele, por Cristo Jesus, para, a maioria das traduções dizem para as boas obras. Isso talvez não seja uma boa tradução, porque por boas obras, a gente sempre lembra do que eu chamo daquele sentido kardecista, né, de boas obras, que é assim, ajudar a velhinha a atravessar a rua, né, fazer o bem, né, então boas obras, a gente pensa nisso. Mas na verdade, o termo, que é a palavra ergon, no grego, para obra, que é traduzido para obra, ele significa trabalho, ocupação. O que eu creio, o texto bíblico está nos dizendo, é que nós fomos criados por Deus para trabalhar, para o trabalho. A gente às vezes pensa que trabalho é consequência da queda, né? O Adão e Eva ficavam lá no jardim só de boa, né? No jardim, passeando, comendo frutinha. E aí depois, porque eles pecaram, eles tiveram que trabalhar. Não é assim que a gente pensa às vezes? Mas não, isso é falso. Deus cria o homem, antes do pecado ele já dá trabalho, já dá uma missão a ele para cumprir, que é o que eu disse, gerar cultura, administrar a criação. Uma tarefa. Nós fomos criados para trabalhar, para servir a Deus, servindo a sociedade, o mundo, a criação, gerindo a criação, servindo no meio do caos. E o Paulo não diz apenas isso lá em Efésios capítulo 2, mas ele diz que esse trabalho, Deus de antemão já preparou para que nós o fizéssemos. E ele não está falando aqui genericamente do povo de Deus, ele está falando de você. Então, meu irmão, eu queria dar uma pausa aqui agora, e se você está um pouco desatento, chama a atenção, preste atenção aqui, porque esse é o primeiro pilar importante aqui que eu quero deixar erguido. Sabe o que você faz? O que você faz? O teu trabalho, a tua ocupação, não importa qual seja, ou se você é estudante, o seu estudo, ou se você é mãe, dona de casa, a sua maternidade, o seu serviço doméstico, o que você faz foi imaginado por Deus para que você fizesse. Não é porque a vida não deu certo,
Não é porque você está esperando para ver o que Deus vai te mostrar que você vai ter que fazer, e Deus está demorando para te falar. Não é porque, não. O que você faz é porque Deus imaginou para que você fizesse. Pode ser que mude em algum momento, mas hoje é isso daí. É isso. É para isso que Deus te chamou. Talvez, ou provavelmente, você precise ressignificar aquilo que você faz. Porque talvez você está fazendo o que você faz com um peso danado, por um desses motivos que eu citei, por dizer, quem é importante para o reino de Deus mesmo é um missionário que está lá na África, lá na janela 1040, é o pastor que está lá na frente pregando, né, e tal, aconselhando as pessoas, é o músico que está lá tocando louvores ao Senhor. Essas pessoas é que são relevantes no reino de Deus. Eu não. Eu estou aqui cuidando dos meninos, fazendo feijão. Que aliás, sou eu que faço em casa, viu, irmãos? Quem cozinha em casa sou eu. Quando eu viajo, tem que deixar congeladinho e tal. Ontem eu cozinhei feijão. Por isso que eu falei do feijão. Eu deixo sabe aqueles tapoerzinhos? Eu deixo. E eu viajo bastante. Porque a minha esposa não foi chamada para isso. Eu gostaria que ela tivesse sido, mas não foi. Isso foi só um comentário. Mas você fala assim, o que eu faço? Eu sou porteiro do prédio. E aí, irmão, isso aqui não é uma palavra, não é uma fala bonitinha assim para você ficar feliz, não. É convicção de Deus. O que você faz, Deus te chamou para fazer. E se você precisa ressignificar isso, faça isso hoje. E ressignificar significa que você vai continuar fazendo a mesma coisa, só que com uma cabeça diferente, com uma perspectiva diferente, sabendo que foi Deus que te chamou para fazer. E é lá que você vai servir a Ele. Quando o povo de Deus ganha essa dimensão, essa perspectiva, e isso já aconteceu em outras épocas da história, tudo muda, e o movimento missionário é abençoado. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a pregar o evangelho, servir a Deus, sinalizar o reino de Deus, e aonde elas vão, elas continuam fazendo isso. E a gente tem um problema, tradicionalmente com a igreja, que é assim, quando é um missionário tradicional, que eu disse aqui no começo, a gente ora, envia, acompanha a notícia e tal. Quando é o irmão da igreja que foi transferido pela empresa para outro lugar, ou que foi estudar em outra cidade, ou que foi trabalhar em outro país, ninguém ora, ninguém faz culto de despedida, ninguém pede a Deus que abençoe o seu servo que vai agora levar e sinalizar o reino de Deus naquela região, porque a gente faz essa confusão de fazer essa divisão, como se os chamados por Deus fossem somente o missionário, o pastor, esse pessoal. E todos são chamados por Deus. E o evangelho já se espalhou pela terra, em outras épocas da história, e hoje também, de certa maneira, está acontecendo isso, por obra e trabalho de cristãos comuns. Gente que tem consciência de chamado, sabe que está aqui para servir a Deus, e daí vai pregar o evangelho, onde tiver, e vai fazer o bem, e vai sinalizar o reino de Deus, aonde tiver vai ser discípulo de Jesus. A gente pensa, isso é fruto da nossa história, não dá tempo de passar por isso agora, mas há uma explicação muito clara no decorrer da história, desses últimos, especialmente 200 anos de história aí, por que a gente pensa assim? Mas a gente pensa assim que, chamado por Deus, é o missionário, por exemplo, que ele vive para Deus, e ele vive para pregar o evangelho, e ele é sustentado por Deus, porque a igreja com seus dízimos, ofertas, etc., sustenta esse missionário. Então ele é chamado por Deus, ele trabalha para Deus, e ele é sustentado por Deus. E eu, que sou professor, sou porteiro, sou qualquer outra coisa, eu não. Eu trabalho para o meu chefe, ou para mim mesmo, ou para os meus filhos, para a minha família, e sou eu mesmo que me sustento. Eu vivo do meu salário, do que eu ganho. E a gente faz essa diferença. E isso é falso. Primeiro, todos somos chamados por Deus, todos vivemos para Deus, e todos somos sustentados por Deus.
É Ele que te sustenta, não é o teu patrão, é Deus que sustenta você. É dele que vem todo o ouro e toda a prata, é dele que vem todo o bem. Então, você vive para servir a Deus igual o missionário, igualzinho, não tem diferença. Assim nós vamos alcançar o mundo para o Evangelho. Assim nós vamos. Existe uma coisa hoje que chama diáspora brasileira. Tem um monte de brasileiro indo para um monte de lugar no mundo. E a gente como igreja, especialmente a gente como agências missionárias, e eu falo isso com toda a liberdade, porque eu sou diretor de agência missionária, eu estou em agência missionária há mais de 20 anos, eu sou vice-presidente da MTB, fui presidente da MTB há muitos anos, a MTB tem hoje quase 100 agências missionárias filiadas, então eu falo isso com muita liberdade. As agências missionárias não entenderam isso, elas não caiu a ficha delas, de que tem um monte de gente indo para o mundo todo pregar o Evangelho, não é mais só aquele modelo ali, tradicional. Dessa forma, nós vamos alcançar o mundo com o Evangelho, porque daí, você também vai começar a conduzir a sua vida, intencionalmente, de modo aonde que o Senhor quer que eu sirva, não importa a sua profissão, não importa se é sustentado pela igreja, o que você é, não importa, o que Deus quer que eu faça agora? Lembra dos dois sentidos da palavra sentido? Será que Deus tem um outro rumo para mim? Será que Deus tem um outro direcionamento para mim? Será que Deus me quer em outro lugar? Será que Deus me quer fazendo outra coisa? Porque a pergunta é a mesma, e ela vale para todos nós. Eu não poderia, irmãos, deixar de fechar ou de conduzir essa segunda parte, que é o segundo pilar que eu vou colocar. Eu disse que eu coloquei o primeiro, né? Eu não poderia deixar, porque isso seria errado da minha parte, por diferentes motivos, mas deixar de dizer o seguinte: tudo isso que eu falei é verdadeiro, é fundamental, é primordial para o nosso tempo e é muito importante para a sua vida. Porém, há um tipo de chamado que é diferente mesmo. E o mesmo missiólogo, a mesma pessoa que disse que não somos nós que temos uma missão, é a missão que nos tem, ele também disse que se todos são missionários, ninguém é missionário. Se a gente falar assim, porque o que eu estou dizendo até agora, pode dar a impressão que eu estou dizendo assim, gente, vamos terminar então, todo mundo é missionário, todos somos missionários. E aí eu vou dizer, não, peraí, não é bem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sim, que todos nós, missionários ou não, somos responsáveis e agentes de uma mesma missão, que é a missão de Deus, de proclamar o Evangelho e reconciliar com o Senhor, sermos agentes da reconciliação de todas as coisas, de todas as pessoas com o Senhor. Porém, há sim diferentes tipos de chamado. E por que a gente fica preso nisso que eu chamo de modelo tradicional? Por causa de uma coisa que aconteceu lá no Novo Testamento, e que é muito importante para nós, e que aconteceu lá na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13. O que aconteceu em Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, que era uma igreja muito legal, era a igreja do momento, assim, sabe? A igreja que tinha visão, que tinha uma compreensão nova, que ninguém tinha tido até então, que tinha uma liderança plural, pastores ali preparados e tal, era uma igreja muito vibrante. E o que aconteceu lá, é um sinal, é um exemplo, de que há sim chamados específicos de Deus. Nós estamos todos servindo ao Senhor. Eu, por exemplo, já fui missionário em aldeia indígena, ficava lá falando Yanomami, remando, matando, pode falar isso, João? Que a gente matava os bichos, matando anta, paca, tatu, marache, tem um pássaro lá que chama marache, é mutum, parece um galinhão preto assim. Eu fico pensando que se eu fosse empilhar todos os mutum, todos os maraches que eu já matei, João, acho que daria uma pilha assim, porque todo dia saía no finalzinho de tarde, mas é comida, viu gente, não é maldade não, é comida, é comida.
Então lá no meio da selva, tal, fui missionário, a igreja me sustentava, mandava dinheiro e tal. Depois eu fui pastor, aí eu fui líder de agência missionária que trabalha com pastores e líderes. Aí eu fui funcionário de uma organização com CLT e tudo. Eu passei por diferentes coisas. Então nós estamos aí servindo a Deus numa dessas funções aí. Dono de casa eu sempre fui. E eu gosto de ser, tudo que eu queria, assim, o meu sonho era que minha esposa pudesse sustentar tudo, assim. E aí era o meu sonho. Aí eu ficaria em casa, assim, passando, lavando roupa. Eu gosto, gente, eu gosto. Não estou falando que é fácil, não, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Mas só que eu gosto. Não, é verdade, eu gosto. Ó, irmã, é verdade, eu falo isso com toda a sinceridade. Ó, quer ver um dia perfeito para mim? É um sábado, que eu não estou viajando, não tenho nada, eu acordo de manhã, acordo as crianças, tal, aquela coisa, aí eu começo a fazer o almoço. Começo a fazer o almoço, assim, cara, que delícia, aquela coisa. Aí depois o almoço na mesa. Sabe por quê? Aí depois você vai lá, lava a louça, arruma tudo, aí você olha assim, tá tudo arrumadinho. É uma bênção, é uma delícia. As crianças estão satisfeitas, elas falam, o papai é um Masterchef, faz aqueles elogios, e aí é uma delícia. É igual, a única coisa que eu gostava de fazer na aldeia quase era assim, era cortar grama. Passava o dia inteiro, o João sabe como é que é, passava o dia inteiro cortando grama, desespero, a pista de pouso, aquele negócio e tal. Aí quando chegava no finalzinho do dia, você cansado, exausto, você olhava assim, estava aquela grama toda paradinha, aquele cheirinho bom de grama, daí você olha assim, acabei. É uma delícia, né? É uma delícia, porque a maioria dos trabalhos que eu faço nunca acaba. Você nunca olha e fala, tá bom, que ficou bom, nunca. Então isso é horrível. Mas não sei porque que eu entro nesses desvios, né? Mas você está lá fazendo o que você faz, e aí um dia Deus te chama para alguma coisa específica. Isso sempre aconteceu na história. Sempre. Estava lá Abrão, na terra dele lá de Ur e tal, e aí Deus chama, fala, Abrão, vou mudar seu nome, você vai sair de onde você está, vai para outro lugar. Estava lá Moisés, lá em Moabe, lá no Moabe? Moabe, um desses lugares aí. Êxodo capítulo 3. Está lá Moisés, 40 anos já que ele tinha saído do Egito, e ele estava num momento de vida muito bom, excelente, tranquilo. Ele era genro do sacerdote, Midian. Estava lá em Midian, genro do sacerdote Midian, casado, cuidava dos rebanhos do seu sogro, voltava para casa no final do dia, jantava, sentava na varanda com a esposa, a vida estava tranquila. Aí Deus vai lá, ele está um dia lá com as ovelhas do sogro, tal, aí a moita está pegando fogo, né, a sarça ardente, e aí Deus fala para ele, agora eu quero que você saia daí de Midian, vá para o Egito. Bagunçou a vida de Moisés, né, ele não queria. Aí Deus vem e desestabiliza a vida. Parênteses aqui, viu, gente? Deus vem, às vezes, e desestabiliza a nossa vida. Está tudo beleza, mas Ele faz isso. E é uma bênção quando Ele faz. Porque senão, você nem saberia quem é Moisés. Se Deus não tivesse desestabilizado a vida de Neemias, que era funcionário público lá na fortaleza de Suzã, na cidadela de Suzã, ele era um alto funcionário do rei do império que dominava o mundo. Só isso que ele era. Ele estava uma vida boa lá e tal, aí Deus vem e desestabiliza a vida de Neemias. Confusão. Aí ele tem que ir para lá, aquela confusão de construir muro em Jerusalém e tudo. Aí se Deus não tivesse desestabilizado a vida de Neemias, você nem saberia quem ele é. Neemias não teria passado pela história como qualquer outra pessoa. Então Deus vem às vezes e chama. Aí lá em Atos capítulo 13, está a igreja de Antioquia, beleza, tudo bem, os ministérios funcionando, os pastores lá, pregando. Imagina, a igreja tem pastor Barnabé, pastor Saulo, de Tarso, mais os outros 3 lá, a igreja estava bem. Aí Deus vem e bagunça a igreja, desestabiliza a igreja. Deus faz isso. A gente pensa, e esse é o problema da nossa teologia de hoje, que Deus sempre vem para estabilizar. Deus sempre vem para arrumar, para consertar, para trazer prosperidade, para ficar tudo bem. E a Bíblia fala o tempo todo de Deus vindo bagunçar, Deus vindo desestabilizar. O tempo todo a Bíblia fala isso. O tempo todo. Os homens e mulheres que foram produtivos no reino de Deus,
Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, homens e mulheres, tem várias mulheres lá, dos quais o mundo não era digno. Gente que não teve uma vida próspera, não teve uma vida fácil, não teve, foi desestabilizado por Deus, e por isso fez o que fez. Deus vem em chama, aí Deus vai lá em Antioquia, eles estão orando, jejuando, buscando a vontade de Deus, Deus vai lá e chama Saulo, e ele fala para a igreja também, separai-me agora Barnabé e Saulo, não, o Manaém lá, os outros não, mas esses dois sim, eu estou chamando eles para uma obra específica, e Deus os chama, e aí a igreja de Antioquia, ela tem uma reação muito singela assim, muito tranquila, diz lá, Atos capítulo 13, né, que eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, buscando direcionamento de Deus, e daí o Espírito Santo diz, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Essa obra é a obra da evangelização dos gentios, dos povos não engajados, para isso que Deus chamou eles. Tem umas coisas interessantes aqui no texto, como a gente tem uns minutinhos ali, vale a pena ver, no versículo 2 lá de Atos 13, diz que eles estavam, o Barnabé e o Saulo, estavam servindo o Senhor na igreja. Essa palavra, que é traduzida para servir, que é a palavra leiturgunton, é a palavra que vem do termo leiturgoi, que significa servo, ela tem um sentido específico para serviço. Ela está falando de serviço num sentido assim bem específico, porque você tem outras palavras no grego que são traduzidas para servir também, só que com sentidos um pouco diferentes. Por exemplo, a palavra doulos é uma palavra para servo, ela significa escravo, na verdade. É aquele servo que está lá para obedecer o seu senhor, acompanhar o seu senhor pessoalmente e para realizar os desejos dele, do coração dele. Aquele que serve pessoalmente o seu senhor. Somos chamados para ser também doulos, né, servos de Deus nesse sentido. Tem o diáconos, que é uma palavra para servo também, a gente usa, né, o termo, mas significa serviço, servir. O diácono é o mordomo, é aquele que serve, que pratica aquele serviço na comunidade, que é sensível às necessidades ali do corpo, físicas, espirituais, etc., que servem a Deus na comunidade. Essa palavra, leiturgos aí, que é usada em Atos 13 para Barnabé e Saulo, significa assim, bem especificamente, bem objetivamente, aquele que serve o Senhor, sendo usado por Deus para abençoar e edificar o seu irmão. Eles eram, a gente poderia traduzir ou parafrasear, eles eram edificadores da igreja, do corpo de Cristo. Eles estavam ali para edificar as pessoas, para servir as pessoas, para fazer as pessoas serem melhores. E é esses dois aí, servos, edificadores do corpo, que Deus chama, que o Espírito chama. Eles não são chamados ali com base na sua competência intelectual, apesar de que tinha, o Saulo era intelectual, né, formado ali na cultura grega e etc. Mas não foi com base nisso, nem no título que eles tinham, nem na formação, no currículo, no conhecimento teológico, mas foi em face da sua postura e fidelidade em relação a aqueles que eles estavam servindo ali. Isso tem algumas implicações interessantes para a gente, práticas. O Ronaldo Lidório fala assim, ele tem uma frase muito significativa, ele fala, não envie para longe aqueles que não são bênção perto. Se o menino ou a menina não estão sendo uma bênção aqui, não vai mandar ele para longe, apesar de que dá vontade, mas não manda. Porque aquilo que a gente vai fazer lá, é igual o que a gente está fazendo aqui. Não tem assim uma diferença. Não é que a pessoa dá problema aqui, vive dando problema de relacionamento com os outros, vive dando trabalho, dando confusão, etc. Aí quando for para o campo missionário vai virar uma bênção. Vai ser dar frutos para o reino. Não existe essa magia. Pelo contrário. Então assim, essas coisas são sinais do chamado de Deus. Por isso que a igreja tem que provar os chamados. A igreja é responsável por testar, por provar os chamados.
Sabe aquele jovem seminarista que acha que é melhor que todo mundo? Acha que é melhor que o pastor, né? Ele chega no final de semana, começa a criticar como a igreja está fazendo, como é que o pastor está fazendo. A fala dele para os outros é sempre assim uma lembrança de quanto ele é mais capacitado, né? Mais adequado, etc. Eu vou escrevendo essas coisas que eu vou lembrando, eu vou pensando, eu vou escrevendo. Mas tem vários exemplos assim, né? De pessoas que não são edificadores do corpo, né? E isso são sinais interessantes, importantes para a gente testar o chamado de Deus. O Charles Spurgeon, né, os reformadores, ele dizia que nada é mais fácil, reformadores não, Spurgeon é século XIX, né? Mas ele dizia que nada é mais difícil do que se mostrar fiel aos de perto, que bem o conhecem. Né? Se mostrar fiel aos de longe é fácil, os de perto é que a coisa é difícil. Então, algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, pessoal, não há nada mais perto de nós do que a nossa família, da nossa casa. Essa palavra é dura para mim, é dura, e pela graça de Deus essa palavra me alcança, me atinge, e eu quero compartilhar ela com os irmãos. Nosso chamado a ser fiel, primeiro, é com os da nossa própria casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. Não adianta nada ser uma bênção para quem me olha aí de longe, sentado, falando as coisas, assim, como se eu fosse, né, soubesse, assim, um monte de coisa. Mas graças a Deus a gente chega em casa, e aí volta a ser tudo, né, como quem a gente é de verdade. E esse é o primeiro chamado do Senhor para todos nós. Uma aplicação ministerial, o que nos define não é o ministério, não é aquilo que aparece publicamente no corpo, até porque eu fico lembrando de falas de amigos, né? Ser um bom religioso é muito fácil. É fácil ser bom religioso. Ele até definiu, ele falou assim, você precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa saber mais ou menos assim os conteúdos intelectuais da fé. Quer dizer, conhecer a Bíblia mais ou menos assim. Se perguntar aí uns versículos, né, algumas bases bíblicas, tal, você sabe citar, você sabe dizer, beleza, você passa nesse teste. Segunda coisa é você ter um comportamento moral aceitável assim pela média. Então você não sai por aí adulterando, matando ninguém, roubando, os grandes pecados, né? Os pecados graves assim. Você tem só pequenos deslizes, tal, então na média você passa. E a terceira coisa é participar dos rituais. Vir no culto, cantar no louvor, né, se comportar como deve se comportar dentro da igreja, falar as palavras certas para os irmãos, tomar ceia, participar dos rituais. Beleza, você passou. Você é um bom religioso. Passou no teste, só que não é esse o chamado de Deus, não é para isso. Porque o que nos define é a nossa vida em Cristo. O que nos define é a nossa vida em Cristo. Por isso que Jesus fala no Sermão do Monte que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque a justiça dos escribas e fariseus era essa que aparece, era essa que é fácil de ver. Mas a justiça que nos torna aceitáveis a Deus é a justiça de Cristo Jesus. É dele, não é nossa. E aí sim, Efésios 2, 8 e 9, tem que vir à nossa memória. Não é por nada que você faça. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus, é a justiça de Cristo. E a terceira aplicação prática é a igreja, é a eclesiástica. Não existe nada mais perto do que a igreja. Então eu falei da família, mas a gente tem que pensar na comunidade local também, aqueles com quem nós convivemos, e aqueles que podem atestar se somos abençoadores no corpo. Eu vou terminar, estamos no tempo, graças a Deus, mas citando talvez 2 ou 3 frases aqui. Uma do C.S. Lewis, aquele das Crônicas de Nárnia, né, que eu estou lendo agora para os meus filhos um pouco menores,
E ele dizia que quando um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. E quando um homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. O meu desafio para nós hoje, para você hoje, é olhar para si mesmo. Eu não queria, essa foi a palavra inicial aqui, ao pensar no mundo sem Jesus, no mundo sem o Evangelho, no mundo carente do reino de Deus, no mundo que é o objeto da missão de Deus de reconciliação, reconciliadora, eu não queria que a gente pensasse nele como se isso fosse uma tarefa, uma responsabilidade de terceiros. Ela é de todos nós, todos somos chamados por Deus, e aquilo que fazemos, seja o que for, é parte dessa missão. Parte dessa missão. Daí, eu disse que não poderia deixar de dizer que sim, há chamados por Deus específicos para tarefas específicas, e esses são os missionários. Aí nós estamos falando de missões no plural, aqueles que a igreja deve enviar, e deve continuar fazendo isso, reconhecendo que quem Deus chama, quem Deus separa no meio do corpo para tarefas específicas de evangelização, os povos não alcançados, etc. Mas eu queria fechar dizendo que, numa ou outra coisa, em suma, fazendo um apanhado geral de tudo isso, o grande desafio é individual, é você olhar para você mesmo, para o seu próprio coração. Porque se você vai ser chamado por Deus para uma tarefa específica, eu espero que você seja, a minha oração é que Deus, em todos os lugares onde eu vou, especialmente igrejas grandes como essa, ativas, vivas, é que Deus chame o maior número possível de pessoas para a obra missionária, para serem enviados, para irem pregar onde o evangelho ainda não foi alcançado, e que a igreja os envie. Essa é a minha oração. Então eu peço a Deus que muitos aqui sejam chamados por Ele para isso, e reconhecidos pela igreja e enviados pela igreja. Essa é a oração que eu faço, e Deus está nos ouvindo. Mas seja você um desses, ou seja você um dos que vai continuar trabalhando e ocupando-se daquilo que você está ocupado, para servir também a missão de Deus, o reino de Deus, a responsabilidade é olhar para você mesmo, para o seu coração, para a sua caminhada, para a sua vida secreta, a dos seus pensamentos, aquela que define as suas reações quando ninguém está olhando, para a gente saber se a gente é de verdade, ou se a gente é de mentirinha, como crente, ou como evangélico, como se diz hoje. Eu já tive momentos na vida especialmente de pensar, será que eu sou de verdade? Será que é verdade mesmo? Porque se não é, vamos fazer outra coisa, né? Bora fazer outra coisa. Para a gente saber se é de verdade. Porque se é de verdade, a partir desse seu compromisso com Jesus, a partir desse momento em que você se apodera, que você é empoderado pela justiça de Jesus Cristo, e você se torna um agente do reino de Deus, e você se dá contas de que o sentido da sua vida é servir o reino de Deus, é sinalizar o reino de Deus, é falar de Jesus. Hoje eu encontrei um pastor que é pastor de um casal que é missionário lá em Roma, na Itália, que é enviado pela CEPAL, que é a agência de onde eu sou diretor lá. Então, a gente tem esse casal em comum, um casal jovem, que pastoreia uma igreja em Roma, que tem 150 jovens estudantes, italianos mesmo. E aí o pessoal fala assim, porque o evangelho não pega na Europa, né, não tem jeito, plantar igreja. Eles estão lá há 7 anos, são 4 igrejas já, e a igreja que eles estão pastoreando diretamente tem 150 jovens, e está lá vibrante. E uma coisa que eu estava falando para esse pastor hoje o que me chama a atenção no René, que é esse rapaz, o René e Sara, é o que o Ronaldo Lidório chama de evangelização abundante. Ele está o tempo todo pregando, falando de Jesus. Então, quando a gente entende, quando cai a ficha,
aí tudo muda, e muda dentro da gente. E aí você se engaja naquilo que é o chamado de Deus para a sua vida, e já não se torna assim tanto problema se é aqui, se é lá, onde que é. Porque todos somos igualmente chamados para viver e servir integralmente o reino de Deus. Todos somos. Então, nós vamos terminar com esse pensamento, com essa oração, com esse pedido de que Deus fale individualmente aos nossos corações hoje. E eu já fiz isso, faço isso tantas vezes, e estou fazendo mais uma, Deus sabe. Mas eu queria que você, assim, feche os seus olhos, ou fique com os olhos abertos, abaixe sua cabeça, a forma como você se sente mais à vontade e mais concentrado, talvez, mas para ter um momento com o Espírito Santo de Deus. Não é um momento do corpo agora, não é um momento coletivo, é um momento seu, com o Senhor, o teu Criador. O autor que escreveu o poema que é a sua vida. É isso que diz lá Efésios 2:10. A sua vida, você, não é nem a sua vida, você é um poema que Deus, que Jesus compôs. Olha o valor que você tem, olha a importância que você tem. E aí eu me lembro do salmista dizendo, no momento que ele estava, igual você está aí agora, louvando o Senhor, porque de modo assombrosamente maravilhoso foi formado, entretecido no ventre da minha mãe, a substância ainda informe. Nos teus dias foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda existia. Deus está falando de você, o salmista está falando de você. Deus planejou a sua vida, Deus planejou os seus dias, Deus planejou a sua ocupação, o que você faz hoje, o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que ocupa os seus dias, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira à noite. Deus planejou a sua vida, Deus planejou os seus dias. E talvez você precise pedir para Ele que ressignifique o seu momento atual de vida, para que o que você faz ganhe sentido. Já tem sentido, mas que você tenha consciência do sentido que tem, que é para servir o reino de Deus, que é para ser agente da missão de Deus. E aí eu queria dizer também para você que você precisa abrir o seu coração para que o Senhor, para perguntar para Ele se Ele quer te chamar para alguma coisa diferente. Porque talvez Deus queira chamar você, o chamado é de Deus, quem chama não sou eu, não é o pastor, é Deus que chama, é o Espírito Santo. Talvez Ele queira te chamar para algo diferente do que você está fazendo agora. Se você está perdendo seu tempo e gastando sua vida com pecado, aí com certeza Ele quer mesmo, né? Mas mesmo que não, mesmo aquilo de legítimo que você está fazendo, o seu trabalho, talvez seja algo diferente que Deus tenha para você. Então abre o seu coração, pergunta para Ele, pede para Ele te revelar com clareza, e para Ele ir iluminando os caminhos, tirando do caminho as barreiras, os empecilhos, fazendo você ser bênção aqui na igreja, no meio do corpo, na sua casa, com a sua família, e que aí Ele vá confirmando esse chamado para você. E eu quero orar e pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor, Pai, confirme de forma clara, objetiva mesmo, sensível, até sobrenatural, se o Senhor quiser, que o Senhor confirme esse chamado que o Senhor está fazendo agora para algumas pessoas aqui. Confirma, Pai, traz clareza, esclarece o que é que o Senhor está chamando. Talvez alguns aqui foram desafiados, Pai, por esses 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus, estão perecendo sem Jesus. Esses 7 mil povos não alcançados, talvez sendo desafiados a isso, no seu coração. Então, seja isso, seja outra coisa qualquer, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga clareza aos nossos corações. Pai, eu não me canso de dizer, se o Senhor tem algo diferente para a minha vida, revela, Pai, eu estou pronto. Nós estamos prontos, Pai, nós estamos dispostos nas Tuas mãos. Nós entendemos, Pai, que o sentido da nossa existência é servir o Senhor, glorificar o Senhor.
Nos usa, Pai. Não porque o Senhor precisa de nós, porque eu sei que o Senhor não precisa. O Senhor pode usar quem o Senhor quiser. Mas, Senhor, se o Senhor, pela Tua graça e infinita misericórdia, deseja usar esse irmão, essa irmã, para algo específico no Teu reino, que o Senhor revele, que o Senhor desempeça os caminhos, que o Senhor traga os meios, para que essa vocação, esse chamado se concretize nessa vida, na vida dessa pessoa, dessa família, dessa moça, desse rapaz, desse homem, dessa mulher, essa criança, esse adolescente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Queria terminar e queria fazer um convite meio de última hora aqui, mas me veio à mente durante a oração agora, há 7 anos atrás mais ou menos, eu era presidente da MTB e nós juntamos um grupo de pessoas para discutir, porque a gente queria fazer uma conferência missionária, o Congresso Brasileiro de Missões, o CBM, né, que acontece a cada 3 anos, a gente queria fazer um CBM jovem, para jovens. E aí a gente reuniu um grupinho, começou umas 6, 7 pessoas, começou a conversar, e falou assim, não vai dar certo, porque a gente vai falar que é uma conferência missionária, não vai ninguém, né, vai 15 pessoas e tal, os jovens não vão, né. Vamos começar, vamos pensar em algo sobre vocação. E esse foi o início desse processo na minha vida, que eu disse, de entender que vocação é o grande tema para hoje. E aí a gente criou um movimento chamado Vocari. E na quinta-feira agora, dessa semana, a gente começa lá em Maringá, o 5º encontro nacional do Vocari, a gente reúne lá uns 1.200, 1.300 adolescentes e jovens, só para pensar o tema da vocação, dentro de um campus de uma universidade. E o Vocari hoje é um grande movimento, com 48 organizações na coordenação diferente, muitos jovens, eu nem conheço a maioria dos coordenadores das áreas diversas mais e etc. Então, muita gente se espalhou, já aconteceu o Vocari em Angola, o Vocari em Moçambique, tem 11 países preparando para fazer o Vocari, e é um grande movimento hoje. Mas se você consegue, né, talvez tenha alguém aqui que pensa, puxa, passar 4 dias com um monte de gente pensando no tema da vocação e num ambiente de adoração a Deus dentro de um campus universitário com muita orientação, muitas agências missionárias participando, etc. Eu quero participar disso daí. Se você tem 16 a 30 anos, você está no foco. Mas tem muita gente mais velha que vai também e está todo mundo lá. E é um lugar muito gostoso, muito legal, um ambiente muito legal. Se você tem condições de fazer isso, quinta-feira em Maringá, tá bom? De quinta até domingo, vocari.org.br, você pode dar uma olhada no site, etc. Deus abençoe.